E outra coisa que eu já disse que eu gostaria de repetir, tanto para as pessoas, né? Você fez também a pergunta para as Aí a gente vai pessoas, virar isso. daqui a pouquinho Fazer para as essa pessoas. transição, né? Enxergar essa corresponsabilidade de cada indivíduo com o seu posicionamento e olhar para o lado. Tem muita gente, vá fazer benchmarking. Eu entrei na faculdade em 1996 e eu aprendi sobre isso. Então, isso existe desde sempre. Quando eu É, enxergo sobre a lógica da competitividade, tem muitas pessoas que não abrem. Mas quando a gente fala de ESG, a gente está falando sobre isso. é. Quanto mais pessoas fizerem, mais rápido a gente atinge o objetivo. Então, obviamente que existe a concorrência, isso não vai acabar, mas a gente está falando sobre a gente ser corresponsável por esses atos e facilitar, ver quem está fazendo, vamos fazer junto. É Aham, um desafio global, estrutural, muitas é. pessoas estão fazendo isso em vários âmbitos. Vamos olhar para o lado, vamos fazer parceria, vamos enxergar o que já no terceiro setor a gente faz com muita facilidade, que são instituições congêneres. Quem são as pessoas que vão me ajudar a atingir o meu propósito? Quem são as organizações que vão colaborar para que eu não tenha, inclusive, um investimento estratosférico? Parece que precisa de não precisa de tanto investimento financeiro. O primeiro é necessário, é fundamental. Sim, A gente precisa, dentro da organização, um budget, precisa ter budget para fazer, para promover ESG, para ter sustentabilidade, para falar de inclusão, perfeito. diversidade, equidade e inclusão, porque senão a coisa não funciona. E pagar também, de maneira igual que eu tinha começado a falar, não concluí essa ideia, pague Aham, a organização sem fins lucrativos, não convide nas efemérides apenas, que são efemérides, as datas comemorativas, esse mês, ok. né, do orgulho LGBTQIA+. Então, eu chamo pessoas, chamo organizações que precisam sobreviver, que estão fazendo um trabalho lindíssimo na ponta, de facilitar esse diálogo. Isso tem um custo. Por que eu vou Claro. pagar para um especialista, para um cara que entende muito de uma coisa que eu denomino relacionado ao meu negócio, e para fazer isso é como se eu estivesse fazendo um favor e essa pessoa tem que vir de graça? Precisa pagar também, é investimento. Essas pessoas Claro. estudam, essas pessoas se qualificam, essas pessoas mantêm uma estrutura organizacional que também precisa de sustentabilidade. Por quê? Porque outro caminho, vamos investir em qualificação. Vamos investir em Boa. reparação. Então, existe política pública que já faz, existe organização que já faz. O quanto eu estou colaborando, seja via cotas, seja via fiscalização, né? Seja via posicionamento. Isso tem um Perfeito, custo, Rê. tem um preço, tem uma consequência. Tanto se você faz como se você não faz. E, às vezes, não fazer, o prejuízo financeiro é maior. Sim, E o sim. ganho é dimensionado em enxergar, primeiro, faça ações, coloque na sua matriz de materialidade, coloque indicadores, coloque condições onde você vai medir esse impacto. Agora, impacto não é imediato. Quando a gente Não, fala de impacto, a gente está falando de uma ação que tem um desdobramento que, se ela não for conectada à estratégia do negócio, você nunca vai conseguir medir. sim. E o problema não está na diversidade. O problema está no não olhar estratégico e na não mensuração dessa materialidade, porque isso é possível. Assim como a gente faz esses investimentos financeiros. Então, as pessoas, o que fazer para que... Isso a gente já fez. Precisa ter um ambiente acolhedor, mas não acolhedor no sentido de caridade. Carinho, Isso é mimimi, fundamental denguinho. também, né? Quando Não, você se sente, mas não é o é a história da discurso que essência, cabe. né? Ser gentil, Exato, ser educado, ser cortês. exato. É o básico. Vou fazer um parênteses aqui para dizer, eu sou uma mulher que raspou o cabelo e que tem uma tatuagem que é uma mandala na cabeça. E tatuado aqui no centro o ideograma do amor. Eu neguei Ai, por muito tempo no mundo corporativo falar sobre essa pauta. Se você não se amar, você não tem a capacidade de transbordar o amor para as relações, para o outro. perfeito. Então, enquanto a gente negar essa integralidade da gente enquanto espaço social, Aham. enquanto espaço de trabalho fazendo parte da minha condição de existência, a gente vai estar quebrado, a gente vai adoecer e a gente não vai fazer melhores entregas. Então, reconhecer essa humanidade, que é, para além do pensar, de fazer o que precisa ser feito, de enxergar o normativo e ter que corresponder a uma expectativa, isso é sine qua non, já de novo. É a mesma coisa Aham. do lucro. Ele faz Aham. parte, não dá para falar sem. Então, ele Tem como está lá. tirar. Mas se a gente negar esse âmbito do sentir, né, uma frase que a gente ouve muito nesse meio, né? Se não fizer, não adianta fazer sentido, tem que fazer sentir. Se eu não estiver Exatamente. acomodada nesse âmbito, né, dessa integração do pensar, do sentir e do agir,
Também na faculdade, no começo, a gente falava do chá, né? Conhecimento, Habilidades e atitudes. Se isso não tiver integrado, isso cabe para as organizações. A gente tem que falar sobre essa trimembração da condição humana e da quadrimembração, que é a identidade, as relações, os recursos e os processos. Enquanto eu não enxergar essa integralidade nas organizações, a gente vai ter muita dificuldade de ter relações humanas. Sim. E hoje, quando a gente fala de liderança humanizada, de ambiente de segurança psicológica, a gente não vai funcionar se a gente não integrar o amor. Porque essa condição de humanidade está extremamente conectada ao amor. Sim. E isso cabe no meio corporativo. Absolutamente. Você sabe que tem um autor que minha mãe lia na década de 90. E, para mim, foi uma experiência tão marcante, e eu vou usar essas duas referências para a gente virar para o nosso público, que é Léo Buscaglia. Era uma coisa assim, meio autoajuda, sabe? Essa dinâmica. E o texto de um dos livros dele é Amor. O cara, lá em Harvard, montou naquela época um curso. Ele tinha um curso, uma cadeira, uma disciplina, que era para falar de amor. E aí, quando a gente toca nesse assunto, a gente vai para aquele, mas é negócio do RH abraçador de árvore, não sei o quê. Tem um olhar que desvia aí um pouco da essência do nosso trabalho. Mas a conexão que você traz na sua fala ela é tão... Eu estou querendo achar a palavra apropriada, porque o que é que pode existir sem amor? Exatamente. Nada pode existir sem amor. E nós não estamos falando de romance, nós não estamos falando, né, da forma como o eu te amo, que foi, inclusive, tão banalizado, né, no mundo, aí nas relações. Mas o que é que você faz sem uma profunda conexão e compreensão da sua razão de estar aqui? Exatamente. E a conexão para isso no mundo corporativo, em qualquer mundo, em qualquer canto, em qualquer fase da nossa vida, que eu entendo, é essa dinâmica. E eu lhe agradeço partilhar conosco a sua história pessoal. Sim. Eu sempre achei tão bonita e dizia, a primeira coisa que eu pensava quando eu lhe vi era, deve ter doído muito. Essa é a pergunta que eu respondo todos os dias da minha vida. Eu tenho 3 tatuagens em locais que eu escolhi que eu imaginei que não fosse doer tanto. Eu dizia... Sim. Ela é muito corajosa, porque isso deve ter doído muito. Deve ter doído muito.